Olá, turma, tudo bem? Vamos então fazer alguns exercícios aqui para a gente acostumar com os conceitos de viscosidade, tanto dinâmica quanto cinemática, tudo bem? Nessa aula de agora eu também vou introduzir algumas nomenclaturas que estão associadas, aos conceitos de viscosidade cinemática e dinâmica, tá? Eu não falei antes porque eu estava falando mais da parte física com relação à viscosidade, mas agora eu trago essa discussão da nomenclatura porque isso está muito usado, então quando a gente vai realmente usar esses conceitos, então é muito importante que a gente veja como que é realmente essa unidade que é dada, tá bom? Então vamos lá, a ideia do enunciado seria essa, Considerando as propriedades da água e do ar que eu coloquei aqui, então tanto os dois a 20 graus Celsius, a água a 20 graus Celsius, ar a 20 graus Celsius, só que aqui o ar, por ser um gás, a gente tem que levar em consideração também a pressão, tá bom? A gente não pode fingir que não está levando a pressão em consideração, porque a gente sabe que a pressão afeta significativamente a própria massa específica também, tá bom? Então a gente tem que levar essas duas questões em consideração. Mas tudo bem, partindo do ponto de eu tenho água e ar, os dois a 20 graus Celsius, eu tenho essas propriedades de densidade, de viscosidade dinâmica e também de massa específica, eu quero que sejam calculadas as viscosidades tanto em CP quanto em centistokes, tá bom? Aí a pergunta fica, o que é CP e o que é centistokes, tá bom? A gente viu na aula teórica com relação à viscosidade, que a viscosidade dinâmica ela é medida em Pascal vezes segundo. É uma das maneiras que a gente pode ter para calcular a viscosidade, tá bom? Então Pascal vezes segundo. Pascal vezes segundo vem, quando a gente considera então que eu tenho a tensão de cisalhamento, ela vai ser igual então à viscosidade dinâmica vezes a um gradiente de velocidade. Como o gradiente de velocidade ele tem unidade de, no caso, o gradiente de velocidade é metro por segundo dividido por metro, acaba tendo só então unidade de 1 sobre segundo. Esse 1 sobre segundo passa multiplicando então, e a tensão de cisalhamento que tem unidade de Newton por metro quadrado, que a gente acaba chamando de Pascal, então vai ficar Pascal vezes segundo, tá bom? Então eu estou dando aqui a viscosidade dinâmica em Pascal vezes segundo. Então vamos definir uma outra unidade que a gente pode ter para calcular a viscosidade dinâmica. E essa outra definição é o que a gente chama de poise, tá bom? Esse poise, ele acaba sendo então considerado como 1/10, 0,1 de Pascal segundo, tudo bem? Só que a unidade mais comum que a gente vai acabar encontrando, e é muito comum encontrar em uma série de catálogos e livros técnicos com relação à viscosidade, é a medição da viscosidade dinâmica em CP. Esse CP, o Czinho, está associado a cent, ou seja, 1 dividido por 100, a centésima parte. Então, 1 cent poise vai ser 0,01 desse poise, tá bom? Como o próprio poise já vale 1/10 de Pascal vezes segundo, 1 cent poise vai estar então associado a 10 a menos 3 de Pascal vezes segundo. É como se fosse a milésima parte dessa unidade Pascal vezes segundo. Então olha só, quando a gente vê a propriedade da água, a gente já vê que praticamente cai aqui, tá bom? Então eu posso falar que a viscosidade da água, que ela já é praticamente 1 milésimo de Pascal segundo, o CP, que é o cent poise, ele é da ordem realmente, então ele é igual, ele é definido como 10 a menos 3 de Pascal vezes segundo. Então a gente vai ter que a viscosidade dinâmica da água é, então, 1 CP. Em geral, esse Czinho é minúsculo, porque ele não é a unidade em si, ele é uma quantidade, no caso, que nem milhar, ou, o quilo, no caso, quilo, mili, ele está indicando aqui essa ordem de grandeza. Então aqui é cent, de 10 a menos 2, P de poise, tá bom? Então, por isso que essa unidade é interessante, porque ela dá direto, quando a gente fala da água a 20 graus Celsius, dá aproximadamente mesmo 1 CP. Então, se você encontra na literatura alguma substância que tem um CP acima de 1, então você já sabe que esse CP, que essa substância, tem uma viscosidade dinâmica superior à da água, tá bom? Se a gente fizer a mesma continha aqui para o ar, a gente vai ter então o quê? Aqui, olha só, 10 a menos 3 dá 1 CP. Só que aqui eu tenho 1,8
vezes 10 a menos 5, né? Então eu teria 1,8 vezes 10 a menos 2 e ainda depois 10 a menos 3 Pascal, vezes segundo. Então a viscosidade dinâmica para o ar, ele vai ficar sendo 0,018, tá? CP. Tudo bem? Então a gente vê aqui que a viscosidade dinâmica do ar acaba sendo bem menor nesse sentido do que a da água, tá bom? Só que olha só, vamos então falar agora do Stokes. O CP, então, ele vai estar associado, né? O poise e o centipoise vão estar associados à viscosidade dinâmica. Quando a gente fala do Stokes, a gente vai começar a falar então da viscosidade cinemática, tudo bem? A gente viu que a viscosidade cinemática, ela é o quê? Ela é a divisão da viscosidade dinâmica pela massa específica, pela densidade, tá bom? Então o que vai acontecer? Né? Aqui o Stokes, ele é definido como 1 centímetro ao quadrado por segundo. Só que antes disso, vamos ver a unidade de viscosidade cinemática, tá bom? Então a gente viu que a unidade de viscosidade cinemática, ela vai ser a viscosidade dinâmica dividido pela unidade, né, aqui de massa específica. Então aqui nós temos Pascal segundo dividido por quilograma metro cúbico, tá bom? Isso daqui vai ficar como? Se a gente pegar Pascal, Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Vezes segundo, eu vou colocar vezes segundo aqui. Essa unidade aqui, ó, o quilograma eu vou deixar no denominador e o metro cúbico eu vou subir para o numerador. Tudo bem? Só que como é que a gente vai fazer essa definição de Newton, tá bom? Então eu vou continuar aqui embaixo, ó. Um Newton, ele é 1 quilograma vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Aqui, olha só, esse metro quadrado eu posso simplificar com esse metro, tá bom? Aí eu vou ter metro, aliás, segundo vezes metro. E aqui dividido então por quilograma. Esse quilograma eu consigo simplificar com esse. Esse quadrado aqui do segundo eu consigo simplificar com esse. E a gente vai ter então a unidade para viscosidade cinemática, como vai sobrar o que aqui? Metro vezes metro dividido por 1 segundo só. Então vai ficar metro ao quadrado dividido por segundo, tudo bem? Então olha só, a unidade de viscosidade cinemática vai ser metro quadrado dividido por segundo, tá bom? Só que, claro, essa unidade daqui, ela acaba sendo ainda muito grande, e por isso que a gente acaba definindo, então, algumas divisões dessa unidade. Por isso que a gente define, então, o Stokes, que é 1 centímetro ao quadrado vezes segundo, tá? Só que olha só, a viscosidade, ela costuma ser dada, então, em metro quadrado por segundo. Aqui a gente tem centímetro ao quadrado. Então, olha só, como 1 metro tem 100 centímetros, no caso o centímetro é 0,01 do metro, quando eu coloco isso ao quadrado, eu vou ter 10 a menos 4, tá bom? Então isso daqui vale 10 a menos 4 do que? Do metro quadrado por segundo, tudo bem? E mais uma vez, da mesma maneira que o Stokes ele é definido desta maneira, a gente acaba definindo também algumas outras divisões, e no caso acaba definindo o centi-Stokes, que novamente então vai ser a centésima parte desse Stokes, tá bom? O Stokes, a gente colocou aqui escrito, mas ele acaba sendo definido como ST, tá bom? Então a gente acaba usando como a divisão dele 1 centi-Stokes, então esse Czinho minúsculo associado à centésima parte,
Stoke, o símbolo acaba ficando ST, vai ser então 10 a menos 2 do Stoke, né, que é essa unidade, que vai estar associado então, se um Stoke dá 10 a menos 4 de metro quadrado por segundo, um cent Stoke vai ser 10 a menos 6 de metro quadrado por segundo, tá bom? Então isso tudo aqui é associado para a viscosidade cinemática. Bom? E por que essas unidades são importantes? De novo, vamos fazer essa continha aqui para a água então, para a gente terminar a nossa resposta. A água, a gente viu que a viscosidade cinemática vai ser, então, Ni, vai ser, então, viscosidade dinâmica, que é da ordem de 1 sobre 1000, dividido pela massa específica, que aqui no caso eu coloquei para 20 graus Celsius, ela não é exatamente 1000, né, um pouco abaixo, mas ainda assim essa continha, né, a gente pode ver, se a gente fizer vai dar bem perto ainda, isso daqui no caso, vai dar, é como se fosse 1 sobre 1000 dividido por 1000, é praticamente 10 a menos 6, tá? Então isso aqui é aproximadamente 10 a menos 6 metro quadrado por segundo, só que 10 a menos 6 é o que a gente acabou de ver, é 1 cent Stoke. Tá bom? Então a viscosidade da água acaba sendo uma referência para a gente, por isso que a gente acaba baseando, né, e definindo essas grandezas praticamente dessa maneira. Eu tenho então que a viscosidade dinâmica da água acaba sendo então praticamente de 1 cp, e também eu tenho que a viscosidade cinemática da água acaba sendo então de 1 cent Stoke. Então 1 cent poise e aqui 1 cent Stoke. Se a gente for calcular para o ar, a viscosidade dinâmica a gente viu que dá bem abaixo de 1. Só que se a gente fizer a conta agora da viscosidade cinemática, eu vou ter 1,8 vezes 10 a menos 5, dividido por 1,2 agora. Olha só, como a densidade do ar é muito menor do que a da água, quando eu faço essa divisão, como o meu denominador agora é um número muito menor, a minha viscosidade cinemática acaba sendo um número muito maior. Tanto que, se a gente fizer essa continha daqui, né, esse indivíduo dividido por esse, né, e já calculando isso daqui, vai dar 15 vezes 10 a menos 6. Ou seja, já vai dar 15 cent Stokes. Tá bom? Então aqui cuidado para não misturar esses dois. Então quando alguém te perguntar qual que é o fluido mais viscoso, a água ou o ar? Aí você tem que perguntar de volta, pera, você está falando de viscosidade cinemática ou dinâmica, tá bom? Isso porque a viscosidade dinâmica da água é maior do que a do ar. A viscosidade dinâmica da água é maior do que a do ar. Porém, a viscosidade cinemática da água é menor do que a do ar. O ar, do ponto de vista de viscosidade cinemática, ele é mais viscoso do que a água. Olha que incrível, tá bom? Então fica aqui essa definição então de poise e centipoise para a gente falar de viscosidades dinâmicas, tá? E para falar de viscosidade cinemática, a gente usa o conceito de Stoke, que vai estar associado então, 1 Stoke é 1 centímetro quadrado por segundo, sendo que uma unidade super comum para a gente usar também acaba sendo o cent Stoke, que vai então estar associado a 10 a menos 6 de metro quadrado por segundo, tá bom? Então um exercício bem simplesinho, só para a gente trabalhar com essas definições de ordens de grandeza e também de como que a gente vai medir as nossas viscosidades, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, por favor, escreve aqui nos comentários e vamos continuar com o nosso curso. Então, vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!